Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e a gente não pôde ir para a aula presencial. Sendo assim, vamos ao assunto. Então, pessoal, nós nas aulas anteriores, a gente batalhei com vocês a ideia de frequência, tá bom? Fui explicando frequência, qual é a importância dela, a relevância dela. Depois estudei com vocês, tá bom? A ideia de calcular as medidas centrais, tá bom? Que é a história da média, da mediana, da moda. Falei com vocês, aí pegou e estudou. Depois, a partir de quando a gente encontra essas medidas centrais, o quanto pode variar a partir delas? E aí foi quando eu estudei junto com vocês a ideia de desvio padrão, desvio médio e variância. Mas para que que a gente calcula tudo isso? Para que que a gente aprende a fazer essas contas e tal? É para começar a tentar entender como as coisas se padronizam na nossa vida, tá? E é na ideia da gente tentar entender como as coisas se padronizam e a partir do mesmo momento tentar entender se aquilo ali eu posso considerar como sendo uma coisa certa ou errada, a gente usa os cálculos como base e começa a estudar a chamada curva normal, teste de hipótese, nível de significância e poder de teste estatístico e erros de decisão. Deixo claro que essa aula que a gente vai ter aqui, tá? Ela é uma introdução. Vai ter uma continha ou outra para dar uma base para a gente. Só que realmente as contas necessárias para fazer, tá? Ou gerar o que a gente vai ver aqui, só mais à frente, tá bom? Então a gente precisa compreender o básico, o que é que a gente precisa, para aí sim pegar, usar as contas e, por meio das contas, entender. Por que que eu estou dizendo que a gente entende as contas? Por exemplo, quando a gente faz as provas, então eu tiro uma nota na primeira, então, na primeira nota eu tirei tanto. Ela me dá uma compreensão de qual foi o meu entendimento referente àquela primeira nota. Aí eu tenho uma segunda nota. Ela me dá uma ideia referente a quanto eu consegui compreender e consegui fazer um trabalho. Professor, mas eu sabia muito, fiquei nervoso. Então, a gente tem uma ideia, a partir daquela nota, de como estava o meu conhecimento e meu estado emocional. E aí a gente vai fazendo as provas. Ao final, tem uma média. Essa média me diz como foi um padrão do meu rendimento à medida que a disciplina foi sendo cursada. Então, eu tenho certo? Uma média. Professor, eu tirei uma nota 5 no primeiro estágio, mas tirei 10 no segundo. 5 mais 10 dá 15, se eu dividir por 2 dá 7,5. Ou seja, o meu conhecimento médio, pegando o primeiro e segundo estágio, eu tenho isso. E a partir dessas notas eu tenho uma ideia média. Não quer dizer que aquela ali é a realidade durante o curso. Mas se eu faço isso uma vez, duas, imagina eu tentar entender como é seu rendimento na sua vida acadêmica inteira. Então, poderia tentar analisar suas notas, tá, obtidas durante todo o seu período de estudo, todo, e tentar compreender que às vezes, por exemplo, numa segunda nota você se sai melhor porque você se assusta com a primeira, e na terceira nota você pode ser que você tire uma nota mais baixa, tá? Ou melhor, porque você é um rendimento que vai sendo ganho, ou você tirar uma nota mais baixa porque você relaxou. Um exemplo disso, infelizmente, se vocês olharem dados estatísticos, eu lhes dou como exemplo, eu já falei isso várias vezes, é o seguinte, muito acidente acontece no entardecer e no amanhecer. Muito acidente acontece até 25 quilômetros da chegada e da partida. Por que isso? Porque foi se vendo que essa distância de 25 quilômetros, por exemplo, é a distância que você tem um certo conforto. Eu estou chegando em casa, então você começa a relaxar. Diminui um pouco os cuidados. Não quer dizer que isso é sempre, mas pode acontecer. E no amanhecer e no entardecer, é porque seu corpo, a gente ainda é guiado pela luz solar, então está nascendo o dia, então a gente está começando a despertar. Está se pondo o sol, o corpo da gente começa a relaxar, começa a querer descansar. Então a gente tem isso ainda embutido, mesmo que você não perceba. Essas coisas, essas relações, esses entendimentos saem exatamente das ideias que eu vou começar a mostrar a vocês aqui.
Sendo assim, a gente vai estudar, compreender aqui, para assim, posteriormente, fazer as contas que me dizem se as relações que eu estou tentando entender, se elas adentram numa coisa que realmente tem lógica, ou se é uma coisa totalmente fora do padrão, tá bom? Não tem como explicar todas as relações possíveis. Então, a gente vai fazer algumas básicas para que vocês entendam, e aí sim, com as básicas eu posso fazer outras contas futuramente, tá? Depois da nossa disciplina. Então vamos lá. Aqui então, nós vamos ver a introdução do contexto de curva normal, teste de hipótese, erro de decisão e nível de significância e poder de teste estatístico. Tá bom? Então, ó, para que a gente precisa disso? Como eu já expliquei para vocês, ó, a gente com o conceito da aula de hoje, a gente vai compreender as propriedades da curva normal e suas aplicações e fenômenos biológicos, formular corretamente hipóteses nulas e alternativas. Hipótese nula, já para deixar digamos assim, um spoiler já de início, é aquele negócio que você diz, não vai mudar em nada. Pronto. A história de quando você fala não vai mudar em nada é uma hipótese nula. Se eu ganhasse 1 milhão de reais, eu não mudaria em nada. Então, sua hipótese nula é que, independente do dinheiro que você ganhe, você vai continuar sendo a mesma pessoa. E a alternativa significa alguém dizer, não, se tu ganhasse esse dinheiro todo, você vai ficar muito snob, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Então, hipótese nula é a hipótese que você diz que nada vai acontecer, e a alternativa é você dizendo, não, tal relação vai acontecer. Diferenciar erros de decisão, tipo 1 e tipo 2, tá bom? Como já foi dito antes, você tem algum erro quando você está fazendo uma relação, dizendo se pode acontecer ou não uma situação, pode existir um errozinho. E é esse erro que a gente vai avaliar. Quando eu escolho alguma coisa para fazer, eu tenho que entender que um erro pode existir. E entender a relação entre o nível de significância e o poder do teste. Os pontos que a gente vai estudar aqui são fundamentos básicos e necessários a que se faz ciência biológica, pois a biologia lida com a variabilidade da vida e a estatística valida as suas descobertas, que são reais ou mero acaso. Quando você faz biologia, tá, é necessário você, na hora de descrever alguma relação, você tem que entender se aquilo ali realmente é o que acontece toda vez, tá? É um padrão, por assim dizer, ou se foi uma mera casualidade. Tá bom? Digamos que você viu, sei lá, uma lagarta enforcando uma lagartixa. Digamos que você viu isso, uma minhoca enforcando uma lagartixa. Você vai dizer, nossa, a partir de hoje as minhocas enforcam. Não, não é. Porque pode ser, na hora que você for avaliar, aquela ali foi um mero acaso. Tem uma minhoca enforcando uma lagartixa. Eita, que dessa vez foi longe. Ou então você realmente descobriu uma coisa que realmente acontece. Ó. Se você for olhar aqui nesse ecossistema, diferentemente de todos os outros cantos, você tem isso. A gente tem testes, por exemplo, de orcas. Existe uma ilha, tá, específica, não sei se é na ilha de Galápagos, tá bom? Na Argentina, assim, onde as orcas aprenderam a caçar leões marinhos adentrando na terra. Então ela se lança contra a terra para pegar eles lá e retornam. Então, nenhum outro canto aquilo ali acontece, só lá específico. Então, isso aí foi uma descoberta, porque começou a se analisar o que? Os padrões daquelas baleias naquela região. Então, a gente precisa saber disso. Como é que a gente descobre? Então, ó, os pontos são a curva normal, que modela os fenômenos naturais, já que a maioria das variáveis biológicas, como a altura e peso, segue padrão. Para você olhar, independente de como você for querer, existe um padrão no peso e na altura das pessoas. Já falei isso várias vezes para vocês. Quando se vende uma camisa, se pega o quê? Padrão de altura. Então, o padrão médio de altura do brasileiro é 1,75. Então, a maioria das camisas que as pessoas encontram é para essa altura. Existe, aí sim, nas definições de P, M, G, GG, é dado isso daí, ó. Até o M é pessoas de até tantos quilos e essa altura. O G, tantos quilos e essa altura. GG, tantos quilos e essa altura. Então você tem esses padrões. Isso aí é um desenho feito a partir de quê? Curva normal. Você também tem um teste de hipótese.
como eu já disse, só permite testar o que você está achando. Ó, não, se fulaninho fizesse tal coisa, nada vai acontecer. O outro disse, não, aqui não vai. Mas, menino, só sendo. Pronto, esse é o teste de hipótese. Significância e poder, ou seja, você controla o rigor do teste. A significância dita a tolerância ao erro e o poder mede a capacidade de detectar os efeitos. E o erro de decisão ó, evita conclusões falsas, como aprovar um tratamento ineficaz e ignorar um efeito real. Então, cada ponto desse é fundamental você compreender a base para aí sim, depois você fazer as contas. E é isso que a gente vai fazendo. Bom, dessa forma, vamos lá, a curva normal. Na biologia, tá bom? A maioria das características contínuas, peso, altura, taxa metabólica, quantidade de clorofila, dentre outras, se agrupa em torno de uma média, tá? Com poucos indivíduos nos extremos, ou seja, apesar de existirem muitos fenômenos aleatórios na prática, eles se apresentam como uma distribuição muito peculiar, chamada distribuição normal. Como assim? Se você for analisar todas as pessoas que estão no seu entorno, apesar de você ver várias pessoas de várias alturas diferentes, vários pesos diferentes, se você for colocar um ao lado da outra, você vai perceber tipo um padrão. A maioria se encaixa dentro de um padrão. Existe realmente aqueles pontos que estão mais ao extremo. Por exemplo, a maioria dos seus colegas homens se encaixam dentro de uma altura perto de 1,75 m, como eu já disse. E perto de um peso, até uma certa idade, digamos, ó, até 20, 30 anos, se encaixam em torno de 70 quilos. Você tem isso como média. Então você vai ver isso como um padrão, tá bom? Um padrão. Mas tem uns que são mais altos? Tem, você pode ter colega de 1,90 m, não há problema. Pode existir aquele colega mais gordinho? Pode, mas há um padrão. E esses pontos que estão fora, tá bom? Ou dentro, mais agrupados, mais distantes um pouquinho desse seu padrão, é quando a gente constrói a ideia do quê? Distribuição normal. Como é que as coisas se distribuem normalmente? Tá bom? E aí, uns exemplos fáceis, ó. Se eu fosse verificar a altura de vocês, tá bom? Se a gente fosse verificar o comprimento das folhas coletadas no campus, escolhe uma espécie de planta. Verifica o tamanho das folhas para você ver. A maioria das folhas é de um tamanho, mas tem folhas que são maiores e tem outras que são menores. Tá bom? Mas a maioria se encontra dentro de um certo padrão. Se você for verificar o peso de um filhote de uma certa espécie, também é um padrão. O detalhe aqui que eu chamo a atenção é o seguinte: a distribuição normal também é chamada de distribuição gaussiana. Você pode pegar um livro, um contexto e ter isso daí. Geralmente o povo chama de distribuição normal ou, como a gente vai ver mais à frente, curva normal. Tá bom? Mas tem livros mais antigos ou pessoas que preferem chamar de distribuição gaussiana, tá bom? E outra, os dados que compõem a distribuição normal são obtidos por meio de estudo de frequência. Ou seja, a gente vai coletar aquelas informações de frequência e a partir dela, não é a altura, professor, o senhor estava dizendo 1,75 m. Não, eu coletei a informação de 50 indivíduos. Quantos têm a altura de 1,75 m? Quantos têm a altura de 1,80 m? Quantos têm a altura de 1,85 m? E aí eu vou pegando essas informações para aí sim eu construir a minha curva ou a minha distribuição. Tá bom? Mas o que é que você iria verificar se resolvesse gerar um gráfico da distribuição normal? A gente iria ver o seguinte: ó, a distribuição de frequências que possui um padrão normal é denominado o quê? Curva normal. O desenho que você forma a partir das suas análises, das suas observações, é chamado de curva normal, a qual é um tipo de curva simétrica suave cuja forma lembra um sino. Como assim, professor, lembra um sino? Vamos dar uma olhadinha. Se nós formos considerar o que tem nos, ó, tá bom que a gente vê, o desenho de um sino é mais ou menos assim, ó. Sobe, desce e teria uma bolinha aqui. O P2 aqui não está tão bonitinho, ou então assim, vou ver se eu consigo fazer melhor. O segundo sino está melhor. Então, na hora que a gente fosse olhar, aqui tinha um badalo do sino, bom, o badalo do sino. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando você for alinhar os dados, ele basicamente vai fazer esse desenho, ó, que compõe a parte superior de um sino. Essa daqui, ó, que é uma parte mais suave e de descrição. Então,
Quando ele fala, tipo, o formato de um sino, a gente iria ver isso daqui. Será que condiz? Vamos voltar para a apostila. Então, o que a gente forma aí, ele é unimodal, ou seja, quando você for analisar tudo, só há uma moda. Não tem duas, três. Quando você está fazendo essa avaliação aí, só existe uma moda, tá bom? Sendo o seu próprio ponto de frequência máxima situado no meio da distribuição, em que a média, a mediana e a moda coincidem. Ou seja, quando você for formar a figura gerada por aí, o valor da média vai valer o mesmo valor da mediana, que corresponde ao valor do quê? Da moda. Estão todos alinhados dentro do mesmo padrãozinho. Então, a imagem, como eu disse para vocês, seria esse daí, ó. Então você observa, ó. Uma imagem tem como eu escrevendo aqui as frequências, tá bom? Ó, ele pegou, ele moldou aqui as quantidades, ó, quem tinha até 1,45, 1,50, 1,55, 1,60, tá bom? E aí eu ia observando o seguinte, ó, 20%, 40, 60, tá vendo? Ó? As medidas aqui, ó. A medida que eu tenho aqui, oh, perdoe, a medida que eu teria aqui, se eu for olhar à esquerda, eu teria densidade. Qual é a densidade do material? Aí eu teria isso aqui, ó, a densidade. E aqui eu teria o tamanho, tá bom? As frequências diz, ó, com 1,45, tantos tinha essa densidade, tantos tinha essa densidade. O que vocês estão vendo aqui em cinza são as frequências desenhadas, tá bom? As frequências em cima do quê? Da densidade. Ou então, num desenho mais simples, é isso daqui, ó. Esse de azul que aí está. Então, perceba que no desenho que eu faço aqui, ó, ele tem simetria, tá bom? O desenho que se faz aqui, ó, da curva, ele tem o formato de um sino, e essa linha central aqui é o valor da média, que é exatamente igual ao valor da mediana, que dá exatamente igual ao valor da moda. Então, se vocês forem analisar, você tem isso. Então, ó, quais são algumas propriedades fundamentais sobre a curva normal? É o seguinte, a curva é simétrica em forma de sino, onde a média, a mediana e a moda coincidem no centro, tá certo? A área total sobre a curva é igual a 1. O detalhe é o seguinte, nesse desenho aqui, ó, se você for calcular a área disso aqui, ó, ele vale 1, porque a escrita da esquerda para a direita vai me dando as porcentagens. Então, ó, à medida que eu estou aqui à esquerda, eu estou a 0. Aí vou subindo, ó. Quanto mais para a direita eu vou caminhando, vou subindo, ó. Quando eu chegar em cima dessa linha aqui, eu estou em cima exatamente de 50%. Ah, continuando à direita, ó, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 60%, 70%, 80%. Quando eu chegar no outro extremo da curva, eu chego aos 100%. Então você vai lendo aqui, ó, as porcentagens indo da esquerda para a direita. E elas vão aumentando a partir daí. Logo, ó, quando você pegar, contar tudo, a curva é igual a 1, ou seja, 100%, representando a probabilidade total de um evento ocorrer. Tá? A curva é assíntota, aproxima do eixo horizontal sem nunca tocá-lo. Para que vocês que não fazem engenharia, entender? Uma coisa assíntota é você imagina uma curva tendo uma reta que limita ela. Só que por mais que você queira, você nunca chega a encostar aquilo ali. Você nunca vai chegar, mesmo que você continue fazendo o desenho pelo resto da vida. Ela chega bem pertinho, mas ela não encosta. Por isso eles chamam o quê? Assíntota. Tá bom? Então, para a análise de uma curva normal, é essencial conhecer a média, que será denotado por μ ou por x. Por quê? Porque, de novo, eu lembro a vocês, pega o contexto de média, desvio padrão, essas coisas. Existe a diferença entre quando eu pego uma população inteira de quando eu pego uma amostra. A letra μ é quando eu estou pegando o quê? Uma população. E uma letrinha com a barrinha em cima é quando eu estou pegando uma amostra. E o desvio padrão, que será denotado por quê? Sigma ou S. Sigma é quando eu estou pegando o quê? Uma população. E o S é uma amostra. Onde é que eles diferenciam? Exatamente na hora que eu for fazer a análise de variância. Se eu for fazer a variância em uma população, eu tenho que dividir por quem? N menos 1. Se eu vou fazer, perdoe, se eu vou fazer numa população é o N. Se eu vou fazer numa amostra, N menos 1. Tá bom? Tem que lembrar disso.
Os resultados são avaliados por sua relevância nos intervalos de porcentagem. Então, ó, o que eu preciso saber da média e do desvio padrão quando eu quero analisar os dados em uma curva normal? E quais são os intervalos de porcentagem relevante? Porque ele disse para a gente, ó, você vai calcular porcentagens com aquela curva. Mas quais são realmente os relevantes ali? O que eu preciso observar mais? Tá bom? E outro ponto. Por que eu preciso saber da média e do desvio padrão? Isso aí não tem já lá na curva? Vamos ver. Ó. Quando você analisa uma curva, tá bom? Normal, existem três medidas que são as mais consideradas para você tentar entender se uma coisa é padrão, se uma coisa está saindo do padrão e se uma coisa está fora do padrão, tá bom? As porcentagens relevantes, tá bom? Que aí é uma chamada regra empírica, são três níveis: 68%, 95% e 99,7%. Onde os 68% vocês vão achar o seguinte, ó, quando você pegar a média, tá bom? E um desvio padrão de diferença. A maioria das coisas que vocês vão encontrar vai ser nesse intervalo. 95% é quando você pega a média e dois desvios padrão, ou seja, um desvio mais um segundo desvio. Aí você tem a relação que encaixa um segundo grupo. E cerca de 99,7%, quase todo mundo, está com a medida da média e três desvios padrão dele. O desenho seria esse daqui, ó. Tá? É como isso daqui, ó. Quando você faz análise das coisas, você tem a média, tá aqui, ó, e o desvio dela. Quando você pegar um desvio padrão para a direita ou para a esquerda, você tem que a maioria dos seus dados, ou seja, 68% dos dados se encaixam aqui. Aquelas coisas que a gente considera como normal, no nosso dia a dia, está dentro desse padrão aqui, ó. Se foge um pouquinho dela, tá bom? Ou seja, dentro desse segundo desvio padrão, tá vendo essa linha de azul, esse desenho de azul? Já é onde adentra o segundo desvio. A gente está pegando um pouco mais os pontos fora da curva. Tá? A maioria dos seus colegas tem essa altura ou esse peso, tem um padrão. Se alguém for um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, ele já está dentro desse segundo aqui. Ó. Mas aquelas, abre aspas, excepcionais ou diferentes, já se encontram a partir desse terceiro ponto aqui. Ó. É quando você encontra, por exemplo, um colega de vocês, um rapaz ou uma moça a partir de 1,90 m e um cara a partir de 2 metros. Ele já está dentro dessa segunda curva aqui. Ó. Já está totalmente fora do padrão. É por isso que você acha, fulano é diferenciado. Quando alguém tira notas bem melhores um curso inteiro, ele já está dentro desse padrão aqui, ó, fora da curva. Tá certo? A maioria dos nossos colegas, eles estão dentro dessa curva de normalidade aqui. Aqueles que a gente chama fora da curva, já estão dentro desse amarelinho aí. Tá bom? Então a gente vê isso, ó. Então, ó, no verde, a maioria das porcentagens se encontra, até 68%. Na segunda curva, que é o azul, não deixa de incluir o verde, está pegando só um pouquinho a mais, ou seja, é onde 95% das coisas que você analisa estão dentro. E quando você pega até a faixa do amarelo, tá bom? É onde basicamente tudo você vai encontrar. Fora do amarelo é extremamente o raro do excepcional do excepcional. Ok? Só um detalhe, que é o seguinte: dependendo do livro que vocês pegarem, eles pegam essas medidas de porcentagem como sendo 68,2%, 95,4% ou 99,7%. Depende só do livro. Ah, professor, eu usei o de 68%. Não tem problema. Ah, professor, eu peguei 95%, aí 95%. Não tem problema. De novo, quando você está mexendo com dados estatísticos, uma diferença muito pequena, como é o caso aí 0,4%, 0,2%, a gente considera essas diferenças como sendo insignificantes suficientes para não incluir ela fora. Tá bom? Então, tanto faz 95 como 95,4. Depende só do que você vai calcular. Então, vamos pegar um exemplo. Imagina o seguinte, ó, um estudante de ciências biológicas coletou 36 abelhas. Ó, coletou 36 abelhas. Informação importante. Operárias de uma colmeia e mediu o comprimento da asa anterior de cada uma, em milímetros, para avaliar a distribuição desse traço na população.
Com os dados brutos do comprimento da asa que o estudante obteve, a seguinte tabela de amostra. Ele desenhou e fez isso daí, ó. A tabela, 15 milímetros, 14 milímetros, 1,16 milímetros, por aí foi. Ele construiu essa tabela aí. Então ele queria saber o seguinte, ó. Construa uma tabela com as frequências absolutas referente ao comprimento das asas, preste atenção, frequência o quê? Absoluta. Depois, ó, determina a média e o desvio padrão, tá bom? E por fim, ó, encaixe os dados dos comprimentos da asa nas porcentagens da curva normal. Vamos ver o seguinte. Quando a gente organiza uma tabela de frequência é fácil, é só pegar. Qual é o tamanho das asas? Aí eu vou analisar. Tem asas de 11, 12, 13. E aí eu não preciso botar aquele intervalo, tá bom? Não precisa. Eu vou colocar especificamente o valor que eu peguei. Então, de 11 milímetros, quantos tiveram? 12 milímetros, quantos tiveram? 13 milímetros, e aí estão as contas, ó. Observe que eu tenho, ó, de menor medida para a medida média, ó, veja que a quantidade vai subindo, ó. 1, 2, 3, 6 e 12. E depois, ó, a partir da média que a gente tem para frente, tá? Ou a mediana, se você achar melhor, ela vai diminuindo, ó. 6, 3, 2, 1. Claro que essa tabela aí que eu criei, ela é muito bonitinha, muito ajustada, tá bom? Mas as coisas se encaixam mais ou menos assim. Então você tem isso, ó. Então você tem o comprimento das asas e eu peguei as frequências. Na hora que a gente fosse construir, tá bom? A tabela, para a ideia de média e mediana, se você for olhar e calcular a média, a partir dela, você ia ver que a média, a mediana e a moda, ó, a mediana 15 milímetros. A moda, quem é? O que tem maior quantidade de frequências, também 15 milímetros. E se você pegar a conta aqui, ó, que ela está muito bonitinha, quando fosse pegar, a média também é o quê? 15 milímetros, está lá. Veja que eu coletei uma população, lembra? Então eu estou pegando uma amostra, tá lá, ó, X barrinha, tá bom? Por conta disso. Peguei a média. Como é que eu calculo o desvio padrão? Eu tenho que calcular o quê? A variância e, posteriormente, calcular a raiz quadrada dela para dar o desvio padrão. Tá aqui, ó, o S, porque é de uma amostra. E já que é uma amostra, N menos 1. Tá bom? Lá no cálculo da variância. Aí eu botei aqui os estudos. Cada, ó, valorzinho desse. A frequência que aparece aqui, ó, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, tá bom? Vai colocando aqui, ó, na multiplicação. Então, com a média de 15, ó, 11 apareceu uma vez, 12 apareceu 2 vezes, 13, 3 vezes, 14, 6 vezes, 15 apareceu 12 vezes, e por aí vai, 16, 6 vezes. E aí a gente fez as contas. Ao fazer essas contas, tá bom? Tem que só ajustar aqui, isso não é S ao quadrado, isso é só o S. Você tem uma medida de, ó, um desvio padrão de 1,72 milímetros. A partir da média de quanto? De 15. Então, já tenho a tabela de frequências. Com a tabela de frequências, eu ensinei para vocês a calcular a média e a partir da média, mediana, moda. Também ensinei a partir dela você calcular o quê? Desvio padrão, desvio médio e variância. Eu calculei aqui desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância. Agora eu vou saber das medidas de cada uma das asas até onde se encaixa dentro de um grupo. Veja o seguinte, ó. Para o primeiro intervalo, eu vou pegar a média, somar e subtrair com o desvio padrão. Um deles. Então, ó, o cálculo é de 15 de média e 1,72. Eu teria as abelhas aí variando entre 13,28 e 16,72. Se é para isso, eu vou pegar números inteiros, porque eu não tenho uma abelha com 13,5. Tá bom? Eu não calculei 13,5, nem 16,5. Então, para isso daí, eu vou pegar as abelhas que tem, ó, 14 milímetros, 15 milímetros e 16 milímetros de asa. Nessa contagem aí eu tenho o quê? 24 abelhas que se encaixam aí. E aí, se eu pegar, ó, essas 24 abelhas divididas por todas que eu coletei, são 36 no total. Então, ó, 24 dividido por 36 dá quanto? 66,7%. Olha, bem pertinho de quanto? 68. Como a diferença é muito pequena, minha conta realmente se encaixa dentro do padrão. Ela só sairia daí se eu calculasse, por exemplo, 65%. Ó, já 1%, tá? 3% já é muita coisa. Dá para ir. Mas com uma diferença muito pouquinha, eu já considero que o meu padrão está bem.
E o que eu iria ver com isso, ó, para o segundo intervalo. No segundo intervalo, eu vou pegar ó, a média de 2 desvios padrão, ou seja, eu quero ver se eu atendo até 95% das coletas que eu fiz. Então, aí está aí o cálculo. Quando eu coloco 2 desvios padrão, eu estou pegando abelhas que teriam entre 11,56 milímetros de asa até 18,44. Ou seja, na minha conta tem que entrar ó, abelhas com 12 milímetros, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nessas asinhas aqui, ó, quantas adentram? 2 da primeira, mais 3 da segunda, 6, 4, seriam 34 abelhas. Se eu pegar 34 dividido por 36, eu tenho quantas? Ó, 94,4%, muito próximo de 95%. Ou seja, a amostra que eu peguei aí, com o detalhe que eu peguei, pega bem. E veja a diferença também, ó. Na primeira coleta eu tenho 24 abelhas. Na segunda eu tenho quanto? 34. Percebam que na primeira 24, para a segunda coleta eu tenho 10 abelhas a mais. Então as abelhas se encaixam em sua maioria aonde? Na primeira amostra, que a maioria está lá dentro, de 24, na segunda está só 10. Então por isso que eu disse a vocês, no 68% se encaixa a maioria. Tá bom? Para a gente pegar do nosso convívio. E no terceiro, ó, pegando com 3 desvio padrão. Então quando eu pegar, eu teria abelhas aí, ó, cujas asas iriam valer de 9,84 para o quê? 20,16, com desvio. Só que se olhar essas abelhas, como as asas variam de 11 milímetros até 19, todas elas adentram aí. Ou seja, 36 dividido por 36, já nesse intervalo todo mundo se encaixa. 100%. O que não é muito diferente do que eu quero, que é de quanto? 99,7%. Ah, professor, deu para cima. Não tem problema. A diferença entre o que eu quero e o que eu obtive é tão pequena que a gente considera o estudo como sendo o quê? Relevante. Sendo assim, ó, eu tenho o quê? Toda a coleta. E as distribuições se encaixam exatamente dentro da curva. Como eu tinha dito, ó, a maioria se encaixa dentro dos 68,2%. Se eu quisesse fazer ó, 68,2%, pegar lá na primeira. Ó, tá vendo? 0,2 também não é muito diferente dos 68. Se eu pegasse o 95,4%, ó, é 1%. Aí já começa a preocupar, mas nem tanto. Tá bom? E o do terceiro, que é 99,7%, continua a se encaixar do mesmo jeito. Vamos então ao teste de hipótese. Tá? O teste de hipótese, como eu disse para vocês, é só uma relação daquilo que eu considero. Não vai alterar nada? Não, isso aqui vai alterar sim. Então, em qualquer área de estudo, uma hipótese é uma afirmação provisória sobre algo que precisa ser testada para uma validação. É isso. Quando você desafia alguém, eu duvido fulano beber. Não, fulano não bebe, não. Ou seja, existe uma hipótese que fulano vai beber, existe uma hipótese que fulano não vai beber. É melhor, se for de beber, só suco. Tá bom? Então eu tenho isso daí. Então tem uma hipótese que valida e outra que eu vou testar se aquela ali vale ou não. Então, ó, tudo que você vai pegar, a partir do teste de hipótese, você vai fazer o seguinte: ó, uma hipótese é uma afirmação provisória sobre a relação. De novo, eu estou reescrevendo o que está dito, tá bom? E que você vai precisar testar. Então a definição que vocês têm que gravar é essa. Tá bom? Para o estudo de improbabilidade, duas hipóteses são analisadas. A hipótese nula, que geralmente vocês vão ver escrito como esse H0, tá bom? E a hipótese alternativa, que pode ou não pode acontecer, que é esse H1, tá bom? Ou, dependendo do livro que vocês pegarem, tem um HA. Então, isso é só do livro. H0, hipótese nula, ou seja, não sai do lugar aqui, e o HA, que é a alternativa ou 1, tá bom? Para dizer que é a diferenciada. Hipótese nula, ó, é a hipótese da não diferença ou ausência de efeito. Ela assume que as coisas permanecem como estão. Por exemplo, o novo pesticida não altera as taxas de mortalidade das lagartas. Tá bom? Ela sempre vai ter o sinal de quê? De H. E a alternativa é a afirmação de que o pesquisador deseja testar. Tá bom? Indicando que uma mudança ou diferença, ou seja, a taxa de mortalidade com o novo pesticida é diferente da atual.
Alguém desenvolve uma coisa e diz, não, meu produto, agora, se você plantar com o meu produto, você vai ter uma colheita muito maior. A hipótese nula é o quê? Rapaz, mesmo com o teu produto vai continuar a mesma coisa. Ou seja, essa é a de controle. Nada vai mudar. E a alternativa é ele dizendo o quê? Se eu usar, aí vai ter a diferença. E quando você pegar, for olhar na descrição dessas hipóteses, você tem sempre um símbolo diferente, ou seja, de diferente, de maior, de menor. Testando hipóteses para tomarmos uma decisão entre duas alternativas. Por essa razão, o teste de hipótese é um processo de decisão estatística. Tá bom? Ó, veja alguns exemplos. A bactéria de um certo grupo tem vida média. Ou seja, eu estou dizendo que a vida média daquilo ali é tanto. O nível de inteligência de uma população de universitários é esse daqui. Você pode dizer também. Tá bom? Que é aquele QI médio da população. O equipamento A produz peças laboratoriais com variabilidade menor do que o equipamento B. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que a diferença aqui ó, do equipamento A é menor do que a diferença do equipamento B, ou seja, eu tenho que testar essa hipótese. Ou então, ó, células produzidas pelo processo A, eles são mais longevas que células produzidas pelo processo B. Você foi no laboratório, fez aquela reação, estou dizendo, ó, essas minhas novas células, tá, vão viver muito mais do que essas outras. Então você tem aí hipótese, é o que eu preciso testar. Então você tem basicamente 4 conjuntos de coisas a relacionar. Por exemplo, e aí vai ficar só o descritivo, as contas de novo, pessoal. As contas mesmo só vou fazer depois. Aqui é só para a gente tomar base. Então, ó, são 4 basicamente tipos de intervalo. O primeiro, que é o chamado teste bilateral. Você faz uma afirmação nula e depois diz, ó, não, isso aí não é verdade não. Ou seja, é diferente. O teste unilateral à direita. Você faz a afirmação, ó, rapaz, aqui é desse jeito. E alguém diz, não, eu garanto que pode ser melhor. Então, é maior do que o que você está afirmando agora. O outro, você diz o seguinte, ó, tá? À esquerda. Não, aqui é desse jeito. Aí a pessoa diz o quê? Não, eu acredito que seja pior. Tá vendo? Você faz uma afirmação de controle e a outra pessoa diz o quê? Não, para mim é pior do que isso daqui. E a terceira situação, que é ó, testes aplicados a valores de parâmetros obtidos após decisão tomada, tá? Em um dos testes anteriores, que é o seguinte: você dá uma hipótese de controle. Rapaz, eu acredito que os insetos daqui são resistentes ao antibiótico. Antibiótico, tá? Esse pesticida. Ao outro diz: não, o daqui, certo? Ele só é um outro pesticida. Então cada um fez uma hipótese, ó. Tá bom? Não é diferente, não é nada. Só cada um está garantindo uma coisa. Vou testar a hipótese de fulano e de ciclano. Qual das duas realmente tem razão? Vamos lá, exemplo. Sabendo que, historicamente, uma espécie de tomateiro sem nenhum tratamento cresce, em média, 50 centímetros em 30 dias. Esse crescimento segue uma curva normal. Tá lá. Então, ele pegou pequenininho, aí ele começa a se desenvolver mais rápido. Depois de, sei lá, 10 dias, Como foi a história, homem? a curva de crescimento aí seria da seguinte maneira. Deixa eu desenhar, que eu estou gaguejando pra caramba para explicar uma coisa. Vou desenhar. Tá bom. O que estamos afirmando é o seguinte, ó. Tá aqui. Tá bom? Os dias vão passando. Então, eu estou dizendo, ó, à medida que o tempo vai passando, tomateira vai crescendo, aí eu admito aqui, ó. Quando eu chegar em 50%, tá? A maioria cresce desse jeito aqui, ó. Chegou aqui em 15 dias, ele cresceu a maior potencialidade, depois ele desacelera o crescimento, ó. Desacelera até estabilizar. Aí ele estabiliza. Então, eu tenho um desenvolvimento ó, lento no início, em porcentagem, em torno, ó, eu tenho 2% de crescimento aqui, digamos. Depois ele vai subindo aqui, ó. Já estou com 10% do desenvolvimento total. Aqui, ó, já estou, sei lá, com 30% do desenvolvimento total. Quando eu chegar aqui, ó, eu estou em 50% do desenvolvimento total da minha planta. Quantos dias se passaram aqui? Em até 15 dias.
em 15 dias eu tenho o desenvolvimento da metade da minha planta. Depois disso, vai passando o tempo e vou. Em 30 dias, eu chego aos 100%. Esse é o detalhe. E aqui nessa tabela lateral aqui, eu posso indicar o crescimento. Crescimento. Aqui nessa de baixo eu vou dando os dias. Tá bom? Com 2 dias, ó. Com um dia eu tenho 1%. Com 2 dias, 2%. Com 5 dias já tenho 10%. Com 9 dias já estou em 30%. E aqui com 15 dias eu tenho 50% do crescimento da minha planta. E quanto ela ganhou? Aqui ela ganhou 1 centímetro. Aqui ela ganhou 2, 3. Quando chegou aqui, ó, 20 centímetros. Foi a potencialidade máxima, ó, da noite para o dia, 20 centímetros. Depois ela vai diminuindo, ó, vai ganhando 19, 18, pronto, até chegar numa certa altura. No caso lá tinha 50 centímetros. Tá? Não vai tanto assim, digamos assim, 1, 2, 3. Maior altura que eu poderia ganhar, sei lá, bota aí 8 centímetros. Tá bom? Seria a maior altura. Então, quando ele chegar aqui, ó, nos 15 dias, foi quando ele ganha o maior destaque. Ele ganhou 8 centímetros de altura. Tá bom? Então, eu tenho isso, ó. E depois eu vou variando. E depois que eu somar todas essas parcelas, tem que dar quanto? 50 centímetros. É isso que está sendo dito no meu contexto. Vamos voltar para lá. Então, quando ele diz que segue a uma curva normal, é mais ou menos aquilo ali, ó. A maioria das plantas fica em torno de 50 centímetros. Algumas poucas crescem menos de 40 e algumas poucas crescem mais de 60. Aí você, como estudante, desenvolve um fertilizante orgânico e quer provar que ele acelera o crescimento dessa planta. Quando você aplica o fertilizante em um grupo de tomateiros, antes de olhar o resultado, ele estabelece a regra do jogo. Você tem que dizer, ó, qual é a regra nula? Mesmo que eu coloque o fertilizante, a média vai ser o quê? 50 centímetros. Ou seja, o fertilizante não funciona. As plantas tratadas vão crescer a mesma média histórica de 50 centímetros. Qualquer diferença é pura sorte. É o que eu disse para vocês, a hipótese nula é: tu vai botar isso aí? Vai mudar em nada. Pronto, a hipótese nula. A alternativa é o seguinte: eu posso dizer que a média vai ser maior do que 50%. Tá bom? É isso que eu desejo. Analisar se quando eu botar o fertilizante, a minha planta vai crescer mais. Que é isso que determina se o meu fertilizante vai dar certo ou não. Então, essa é a hipótese o quê? Alternativa. Por isso eu disse a vocês, ó, a média é maior. Eu estou dizendo que vai crescer mais. Por isso é maior. E aí você testa. Ó. Após 30 dias, você mede o tomateiro, tá? Que recebeu fertilizante para calcular a média. E você analisa dois cenários. Ó. Em uma delas, a média foi de 51 centímetros. Na outra, a média é de 62. Como é que você analisa? Ó? Se a média foi de 51, então ela está muito perto de 50. 50 para 51, basicamente é o quê? É nada. A curva normal nesse valor cai na zona o quê? Central. Dentro daquela que a maioria se encaixa de crescimento. Lembra que eu disse a vocês? Dentro dos 68%, 51 está lá dentro. Então a chance da planta normal atingir 51 centímetros é por acaso. Tá? É alta. Lembra que 68% das minhas situações caem ali? Então ele cai. Sendo assim, ó, você não rejeita que sua planta do fertilizante não fez nada. Tá? Pois as evidências que o fertilizante não funcione. Já quando você analisa o de 62 centímetros, ela é muito extrema. Se você olhar para a curva normal, ela ultrapassa a linha limite e cai direto na zona dos 5% mais raros. Quando você faz as contas todinhas lá, ela cai aonde? Dentro daquele 99,7%. Então a chance de um grupo de plantas crescer tudo isso por mero acaso é praticamente nula. Ou seja, você acabou de encontrar um fertilizante que faz realmente a planta do tomateiro crescer. Dessa forma, você rejeita aquilo ali, ó, que teu fertilizante não serve, e aceita o quê? Aí ele serve. Olha, eu provei. Meu tomateiro cresceu 62 centímetros, muito além do que cresce normalmente. Ou seja, o fertilizante funciona e aumenta o crescimento. Esse é o teste de hipótese. O importante aqui é você saber o seguinte: para que possamos realmente executar os testes de hipótese, devemos compreender quais erros podem acontecer quando analisamos as situações. Sendo assim, ó, quais os erros quando você analisa as coisas? São dois tipos, como eu disse para vocês.
Os erros de decisão nos fornecem o risco da incerteza das hipóteses lançadas. Ah, vai dar certo? Não vai. É isso daqui. Então, como as conclusões biológicas são baseadas em amostras e não em populações inteiras, existe sempre o risco de erro. Os erros de decisão se dividem no tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ó, quando ocorre quando rejeitamos o H0, sendo ela verdadeira. Geralmente você escreve essa simbologia como sendo o quê? Ó, esse alfazinho aqui. É fundamental aí. Se você considera o alfa, você está dizendo que é um erro, ou seja, uma porcentagem a partir dali. E que, quando você diz que uma coisa mudou, quando na verdade não aconteceu nada, é um erro do tipo 1. Tá bom? É o famoso falso positivo. Dizer que o remédio funciona quando, na verdade, ele é ineficaz. Não, esse remédio foi muito bom para mim, é muito bom, que aconteceu muitas vezes, erros desse tipo. Gente dizendo que não, toma isso daqui, que isso aqui vai fazer você realmente melhorar. E as pessoas, às vezes no desespero, na agonia, compram aquilo ali e quando vai verificar, deu ruim. Tá bom? O erro do tipo 2 tá aqui, é designado por essa letrinha aqui, beta. Quando vocês estiverem olhando o contexto de probabilidade, tiver vendo esse Bzinho estranho aí, que é o beta, é um erro do tipo 2. Ocorre quando você não rejeita o H0, quando na verdade ele é falso. É o falso negativo. Ou seja, deixar de detectar que o novo tratamento é superior ao atual, potencialmente perdendo as chances de salvar vidas. Qual a diferença do um do outro? Você diz no primeiro, ó, isso aqui não dá certo, não. Isso aqui não muda de jeito nenhum. Aí você fez as contas erradas e diz: não, mudou. Você não está vendo? Não, mudou. Então você deu uma falsa esperança para aquilo ali. Entendeu? Fez o quê? Um falso positivo. Na segunda ideia, é quando você diz o seguinte: você diz, eita, mudou, mudou. Quando na verdade não fez nada. Quando você diz assim, não, na verdade, no segundo, para ficar melhor. O primeiro é quando você faz a afirmação falsa. Você diz, ó, nada vai mudar aqui. Tá bom? E você pega, faz as contas e diz que mudou. Quando na verdade ficou do mesmo jeito. Na segunda, você não percebe que modificou. Não percebe que alterou aquilo ali. Que a pessoa ficou melhor, que a pessoa parou. Digamos, você está gripado. Começa a dar um xarope para a pessoa. A pessoa está tossindo, mas a tosse dela está diminuindo. Só que você não percebe essa diminuição, só percebe que a pessoa ainda está tossindo. Ela diz, esse remédio não serve de nada. Ele está servindo. Só que você não percebeu que as tosses que a pessoa tossia, sei lá, 40 vezes ao dia, agora ela tosse 30. Você não percebeu essa diminuição. Você, esse remédio não serve de nada. Ele serve. Você que não percebeu aquilo ali. Entendeu? É esse o problema do erro tipo 2. E o detalhe, elas têm relações inversas. Geralmente, ao diminuir o risco do erro tipo 1, você aumenta o do tipo 2. Se você pegar o primeiro que diz, ó, as coisas não vão se modificar. 30% da pessoa. Não, ela não se modifica para 20%, ou seja, você diminuiu o erro aí. O que era para 30%, agora é para 20%. No contrapeso, a outra que servia para 70%, agora vai para 80%. Você tem uma chance maior de errar por conta disso. Tá? Ou não, depende das suas contas. Vamos imaginar o seguinte, ó. Um biólogo está testando um novo extrato de plantas para a planta botânica para funcionar como larvicide contra o mosquito da dengue. As hipóteses são o seguinte, ó, o extrato não mata as larvas, ele é ineficaz. O outro diz, não, ele mata. Lembra aquela ideia? Aí não é ideia de ser maior, menor, diferente. É só o seguinte, um diz que mata, H0 é igual a, fica do jeito que está. O H1 diz que mata sim, ou seja, H1 já é outra coisa, já é igual a outro resultado. Então, você pode ter um erro do tipo 1, que é o quê? Por puro azar ou contaminação momentânea do lote, a larva do experimento morre. Tá bom? Você está considerando que por causa de uma reação química que aconteceu naquele produto, por uma circunstância, sei lá, a temperatura variou, o caminhão sacudiu diferente, tá? Houve uma contaminação lá durante o processo, você aplica aquele produto e diz, olha, tá vendo? Não, ele mata. Ele mata.
Então você teve um falso resultado positivo, tá? E não pelo extrato. Então o biólogo olha o resultado e conclui: o extrato funciona. Ele está desconsiderando que, na verdade, aquilo ali foi só uma casualidade. Então, na verdade, o extrato era apenas água com um cheiro de mato. A gente pode enganar vocês fazendo isso. E é isso que, infelizmente, acontece. Muita gente engana os outros desse jeito. Então, qual poderia ser o impacto biológico e ou social por causa disso? Aconteceria o quê? Você pega, a empresa vai investir um bocado, você ajudou a empresa naquele produto, ela investiu um bocado para fabricar ele e depois, o governo vai comprar, ou seja, a empresa ganhou. O governo compra, vai aplicar isso nas comunidades, só que isso aí não mata nenhum bicho. Não mata. O número de contaminados aumenta, e sendo assim, o número de contaminados aumentou, infelizmente, mais pessoas doentes que podem vir a óbito. Então a gente tem que ter cuidado nisso aí. Do mesmo jeito, ó, uma segunda situação, que é uma bióloga ambiental analisa a água de um rio próximo a uma fábrica para descobrir em nível emergencial se há contaminação por mercúrio, um metal pesado, altamente tóxico. Então você tem duas hipóteses aí. A primeira, a água do rio está limpa, tá bom? Não tem mercúrio. E a outra é que a água do rio está poluída, tem mercúrio. Então, você pode ter um erro do tipo 2, é o seguinte: qual é o erro do tipo 2 aí? Você coleta amostras de água de apenas 3 pontos do rio. Por azar, ela coleta justamente nos pontos onde a correnteza diluiu temporariamente o poluente. Nos 3 pontos de coleta que você fez, tem muito pouco mercúrio lá, ou quase nenhum, por causa da turbulência da água, que expulsaria ali. Você achou mais como? Não, ali é melhor, porque ó, ali eu consigo alcançar, tal. E exatamente ali deu ruim. Então, o teste estatístico não encontra diferença significativa. Aí ela conclui: a água está limpa, não tem problema. Qual é o detalhe? Aí, na verdade, a fábrica está despejando toneladas de mercúrio a poucos metros dali. Você calculou, às vezes, ó, o cano. Tem 2 canos. O primeiro cano sai pouco, no segundo sai muito. Você achou que saiu a mesma quantidade, calculou do primeiro e deu ruim. Pronto. Qual seria o problema, o impacto ambiental aí? O relatório diz que está tudo bem, a fábrica continua operando e, ao longo prazo, a população local e a fauna aquática sofrem um envenenamento severo por metal pesado. E a gente sabe que mercúrio tem um problema significativo quando ele adentra na corrente sanguínea. Então veja que existem 2 erros. No primeiro erro, eu fiz um falso positivo, dizendo que minhas coisas davam certo, que aquilo ali ia ajudar a comunidade, quando, na verdade, aquilo ali não era nada. Na segunda, eu disse: não, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Quando é o contrário, não. Dá um ruim, deu muito ruim. Entendeu? E aí é onde está o ponto. A gente tem que ter cuidado com os erros. E aí, nesses testes que a gente faz, é aquele dado inicial. Tá? O teste de hipótese ajuda a gente a isso. A hipótese é uma situação e o erro a calcular é a outra. E, por fim, a gente chega no nível de significância e o poder do teste estatístico, que é o seguinte: o nível de significância denotado por alfa, o mesmo do erro do tipo 1, tá? É a margem de segurança geralmente fixada, de 5%. Mas, dependendo do estudo que você pega, 10%. A maioria dos problemas estatísticos, ele vai dizer o seguinte: ó, não, pode ocorrer até 5% de erro. Até 10. Lembra que o exemplo que eu disse para vocês? Na fabricação, na pesagem de alguns produtos? Tem produto que ele diz, ó, por exemplo, o preço, o peso de um produto, digamos, de feijão, esse negócio, ele pode variar em 10%, para mais ou para menos. Ou seja, você pode comprar num saco de 1 quilo, ter 900 gramas, ou então 1,1 kg. Aí é um erro. Dessa forma, o nível de significância significa que só aceitamos que o resultado é realmente se a chance dele for por acaso for menor do que 5%. Ou seja, se você diz que o erro é de até 5% e eu for pesar, medir, analisar, eu não posso encontrar uma diferença maior do que 5%. Se você disser 10, eu não posso 10%. Depois dê uma buscadinha rápida aí, tá? Em qualquer browser. Coloca aí qual é o erro que eu posso considerar no litro de, sei lá, numa latinha de refrigerante, num litro de suco, no peso de 1 quilo de arroz. Qual é o erro que eu posso considerar? Vai ter lá. Porque a diferença entre um peso num saco pequeno, de uma saca, de um caminhão, entendeu? É diferente os erros aí. Se o p-valor
tá? Que você vai calcular. Probabilidade de obter os dados observados no H0 for menor do que alfa, você rejeita a hipótese nula. Tá bom? Se o erro que você for analisar for menor do que esse alfa aí, você diz, não, modificou. Tá aí. Tá? O segundo é o seguinte, o poder do teste denotado por 1 menos beta é o mesmo do tipo 2, tá bom? É a capacidade do teste de encontrar uma diferença que realmente existe. Um teste com baixo poder, tá? É como um míope sem óculos. O efeito está lá, mas ele não enxerga. Frequentemente por falta de dados ou amostra pequena. Então, ao se analisar o poder estatístico, o padrão comum de adequação é beta igual a 80%. A gente considera isso daí. A observação que eu faço é o nível de significância é o rigor de segurança de uma festa. Tá? Imagina uma festa, aí você pegou o segurança. O nível de significância é isso. Ele evita que penetras adentrem naquilo ali. Ele diz, ó, não, não, você não vai não, você não pode não. E o poder de teste é a eficácia do detector de fumaça. Garante que se houver fogo, ele vai apitar. Então, um evita que falsos positivos entrem e o outro analisa a situação, dizendo, ó, tal problema eu já estou vendo, o problema está aqui, ó, que é o caso do detector de fumaça. A observação que eu faço é o seguinte, ó, que você, quando você vai analisar o poder estatístico, você tem que ver o tamanho da amostra. Por isso que eu digo para vocês, coletar 5, 6 não lhe dá segurança. O tamanho da amostra é fundamental. Amostras maiores reduzem o ruído e facilitam a detecção de diferenças reais. O ruído aí significa uma diferença que você pode ter, tá? O segundo, magnitude do efeito. É mais fácil detectar grandes diferenças biológicas do que sutis. É aquela história de a magnitude, quando você tem uma coisa muito fora da curva. Opa, estou vendo aqui, ó. Observa, olha a diferença que deu isso aqui. Geralmente o padrão é esse. E o terceiro é a variância. Quanto menor a variabilidade dos dados, maior o poder do teste. Então, quanto menor for a variabilidade, digamos, eu encontrei uma variabilidade de 10 e o outro encontrou uma variabilidade de 5, ou seja, o de 5 é melhor do que o de 10, porque a diferença é menor. E o de 2 é melhor ainda. E 1 é melhor ainda. Um exemplo da situação é o seguinte, ó, um agrônomo está testando um novo fertilizante orgânico para acelerar a germinação de sementes de soja. Ele estipula o nível de significância em 5%, ou seja, o pesquisador está dizendo, eu só vou anunciar ao mercado que esse fertilizante funciona se a chance das sementes terem crescido, por acaso ou sorte, for menor do que 5%. Então ele vai testar e vai verificar tudinho. Tá na hipótese que ele considerar estresse hídrico, salino, seja lá o que for. Se a chance da semente crescer, tá? Por acaso, for menor do que 5%. Não, aí cresceu por sorte, não é possível. Cresceu desse jeito? Não. Então, se o teste estatístico resultar em um p-valor de 0,2%, ele rejeita a hipótese nula e comemora. O fertilizante eficaz por 2% é menor do que o limite de 5%. Um segundo exemplo, se um pesquisador quisesse ser muito mais rigoroso, por exemplo, testando uma vacina humana, ele reduz o alfa para 1%, diminuindo a chance de anunciar o resultado que foi apenas por golpe de sorte na natureza. Um outro exemplo, uma bióloga de conservação quer provar que o aquecimento sutil da água de um rio, ou uma variação real de apenas 1,5%, grau, na verdade, causada por uma usina, está diminuindo a taxa de eclosão dos ovos de uma espécie de tartaruga amazônica. Como a variação na eclosão é sutil, o efeito é difícil de enxergar. Temos então um problema de baixo poder. A amostra é pequena. Tá? Pois se a bióloga coletar e analisar apenas 10 ovos, o poder de teste dela será muito abaixo, ou seja, talvez de 20%. Mesmo que o aquecimento global esteja destruindo os ovos, a estatística dela será míope e não conseguirá provar nada. Ela não vai rejeitar a hipótese nula por pura falta de dados. Sendo assim, a solução seria um alto poder, ou seja, uma amostra adequada. E aí, sabendo disso, ela aumenta o tamanho da amostra para quanto? 500 ovos. Com essa amostra bem mais robusta,
tá bom? O teste de poder sobe para 90%. Então, olha a diferença aí. Você vai coletar. Se você quiser provar se alguma coisa está fazendo mal ou não, não é uma amostra simples. Digamos, as tartarugas colocam em média, se eu não me engano, em torno de 60 ovos, 70 ovos. Se você só coleta 10 de um único ninho, é muito pouco. Tá muito pouquinho. Aí a gente teria de ver o quê? Mais. E aí ela coletou 500, ou seja, mais ou menos 10 ninhos ela coletou. E aí sim, de 10, professor, mas se tiveram 1 milhão de ovos, então esses 500 é insignificante, tendo em vista 1 milhão. E aí seria relevante você calcular o quê? 10 mil, por exemplo. Aí sim é significativo. Então é isso que a gente tem que observar. Então, vocês coloquem essas ideias, vamos voltar para mim. Dessa forma, coloquem essas ideias na cabeça de vocês, tá bom? De curva. A curva só diz para vocês, ó, a amostra está aqui, é facinho, conta fácil. Saber se ele encaixa dentro daquele padrão, tá bom? É só olhar o quê? Média e dizer o padrão. Volta lá para estudar. Se não memorizou, volta lá para estudar. O segundo teste de hipótese, acontece ou não acontece? Acontece é isso aqui. Vai continuar do mesmo jeito, ó. Então a gente olha, continua do mesmo jeito ou acontece? Teste de hipótese. Terceiro, o erro. Qual é o meu erro de observação? Dizer que uma coisa é verdadeira quando ela é falsa, dizer que uma coisa é falsa quando é verdadeira. E aí eu preciso dizer qual das elaborar. E o último, que é o último, que é a significância e o poder do teste, é só o seguinte: o quanto você vai dizer para a segurança? Lembra que eu disse para vocês a história da vacina? Ainda há pouco. Aconteceu o quê? A ideia da coleta das vacinas de dengue. Tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se você passou muito tempo, dá uma olhadinha, pesquisa aí. O recolhimento das vacinas de dengue produzidas pelo Butantan no Brasil. Houve o recolhimento, porque houveram uma certa quantidade de pessoas que pegaram e infelizmente foram a óbito. Será que o teste dizia 1%? Quando expandiu o número de pessoas analisadas, sei lá, ele fez o teste em 100 pessoas. Quando a vacina foi aplicada em 10 mil, 100 mil, 300 mil, mudou, porque aquelas 100 se tornaram insignificantes. Mas professor, foi 100 de 300 pessoas. Aí, beleza. Mas dentre uma população completa, erros podem acontecer. Então é isso que você tem que olhar. É para isso que tem o quê? A significância e o poder do teste. Assim como a gente tem o quê? A ideia do erro. Lá, o detalhe ali é que ele está analisando um erro do tipo quê? Do tipo 2. Quer dizer, ele disse, ó, o que a gente produziu não muda em nada. E analisou o quê? Dizendo que havia mudança, quando na verdade foi puro acaso. Eles podem estar analisando o quê? Um erro do tipo 2. É isso. E ocorreu o quê? Que ele disse que não ia alterar em nada e disse que alterou. Um falso positivo. Entendeu? É esse o ponto. A gente tem que ver. Esses testes são fundamentais. Vocês que estudam biologia têm que verificar isso. Esses testes são relevantes. Mas as contas mesmos, eita, português bem dizido, ninguém me corrige, tá? As contas realmente nós só vamos analisar a partir da próxima aula. Beleza? Então é aquilo. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!